Olá galerinha, estamos de volta com mais um componente matemática. Aqui quem fala é o professor George, o tio Gel, para justamente trabalharmos hoje com a turma do quinto ano, tá joia? Vamos lá! Hoje a nossa aula vai estar sendo tratado o seguinte assunto: sistema de numeração decimal, o valor relativo e o valor absoluto. Então a gente vai estar justamente no decorrer da nossa aula aprendendo, visualizando como a gente achar esse valor absoluto, como achar esse valor relativo, onde ele se aplica, como facilitar esse conhecimento dentro da aplicabilidade da matemática, no nosso dia a dia. Então tudo isso vai ser legal quando a gente estiver trabalhando e mostrando no conteúdo das nossas aulas nesse dia, ok? Vamos lá! Nosso chaminézinho também aí, ó. Agradecendo a vocês que estão nos assistindo. Estamos com matemática, nosso sistema de numeração decimal, o SND, como a sigla justamente diz, o sistema de numeração decimal. A gente sabe que no Brasil a gente trabalha com esse sistema, é o que ficou para nós trabalharmos, então isso é bom, que facilita, que é o sistema de 10 em 10, que é justamente porque isso que ele é decimal, e tudo isso a gente vai estar visualizando na nossa aula hoje, junto com os valores relativos e os valores absolutos, ok? Os 10 símbolos do sistema de numeração podem representar qualquer número, então isso é importante. Então, dentro da construção, os 10 números que são mostrados, que são trazidos pelo nosso sistema de numeração, ele pode representar qualquer número. Então, quando eu coloco o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, é justamente a representação indo-arábico que a gente trabalha justamente para facilitar esse número para você. Então é importante quando a gente trabalha todo esse algarismo que vai facilitar dentro da numeração para ser aplicada dentro das classes que são mostradas, ok? E a gente tem aí no número 0, número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, número 6, número 7, número 8 e o número 9. Às vezes tem aluno que diz assim, por que não 10? Não, porque o 10 já é uma construção dos números que são apresentados. Então, eu coloco o algarismo 1 e coloco o algarismo 0, então ele aí já vai estar sendo representado pelo número 10. Então, ok? Então, vamos lá. Valor relativo e valor absoluto. Então, nós temos a siglazinha aí que pode vir nos livros, então vai facilitar para você. VR, valor relativo, e VA, valor absoluto. Então isso tudo, vocês quando visualizarem, vocês já vão saber lidar, quando visualizar a tabelinha, quando estiver mostrando, vocês vão ver dentro dessa construção no decorrer de nossa aula, ok? Vamos lá. Na biblioteca Céu Azul há 586 livros de quê? De literatura infantil e de história da matemática. Então, eu tenho essa quantidade de livros lá na biblioteca Céu Azul. Então, se eu tenho essa quantidade de livros, essa numeração 5, 8 e 6, ela vai trazer justamente uma representação desse número, aonde eu vou estar representando os meus números de literatura infantil, como também os livros de história da matemática. Ok? Um exemplo, vamos lá. O número que nós citamos, que é justamente o número de livros que temos na escola Céu Azul. Temos aí a nossa tabelinha, que vai facilitar de um lado o valor relativo, do outro o valor absoluto. Então o que a gente precisa entender é que dentro do valor relativo, ele vai trazer um valor colocado dentro da classe que ele vai ser mostrado, e o valor absoluto é um valor que, independente de onde ele seja colocado, ele mantém esse mesmo valor, ok? Vamos lá. Temos aí o número 6. O número 6, dentro do número, o algarismo 6, dentro do número 586, ele tem como valor absoluto 6. Então, independente onde ele possa ser representado, ele vai estar tendo essa representação 6. O valor dele absoluto será sempre 6. Mas, quando eu coloco ele no outro lado, eu vou estar justamente colocando com um valor relativo, a representação desse valor. Como ele está representado através do número 586, esse valor relativo, ele traz justamente a composição de que ele é uma
unidade. Então, preste atenção. Embora o número 6 seja igual ao 6 absoluto e o 6 relativo, quando eu coloco ele na numeração, ele vai trazer um outro significado dentro da classe em que eu coloco. Ok? Então, ele como absoluto continua sendo 6, mas quando ele está representado em um número, onde eu coloco a classe, ele vai dar o valor real em que ele se comporta na classe. Ok? Olha só. O número 8. Aí nós temos o algarismo 8 dentro do número 586, que é justamente, como nós falamos anterior, os números de quantidades, os 586, são os livros que se encontram na biblioteca da Escola Céu Azul. Então, esse 8 aí, ele vai ter um valor absoluto. Esse valor absoluto não vai alterar ele em nada. Por quê? Porque o valor puro é o valor onde ele se encontra. Então, quando nós mostramos ele dentro da classe, dentro da tabelinha, ele vai estar ocupando o valor absoluto. Ele não vai estar sendo representado, ele apenas vai estar ali como algarismo, mas dentro da representação do número 586, ele ocupa justamente a representação de 80 dezenas. Então é importante quando a gente observa isso. Então, ou melhor, 8 dezenas, que é justamente quando ele está dentro da classe dos números, o número que está representado ali, 586. Então eu tenho ali 6 unidades, 8 dezenas ou 80 unidades, que a gente também pode trazer dentro dessa representação. Então, 80 unidades dentro do valor relativo ou 8 dezenas, eu estou trazendo justamente a representação desse número 8 dentro da numeração 586, ok? Temos aí o número 5. O 5, ele como valor absoluto, ele continua sendo o número 5. Nós observamos aí entre os números que já foram colocados, o 6. Observou que ele continua sendo 6, continua na sua formação, continua mostrando o seu valor, que está ali representado como valor absoluto. O 8, da mesma forma, embora ele esteja ocupando a classe das dezenas, mas isso só é representado quando ele é colocado no valor relativo. Então, dentro do valor absoluto, ele continua sendo o 6 e o 8. E o 5, da mesma forma. Enquanto ele se encontrar na classe dos valores absolutos, eles vão estar representando a mesma forma, o mesmo algarismo. Porém, dentro da numeração 586, ele representa como valor relativo 500. Então, agora eu tenho 5 centenas, olha só, 5 centenas ou 500 unidades. Então, se eu agora tenho 500 unidades dentro desse número 586 que é representado, eu posso trabalhar tanto como centena, como 5 centenas, ou também como 500 unidades. Então, isso tudo facilita a minha vida, facilita justamente dentro daquilo que é mostrado. E eu posso também construir, dentro daquilo que é mostrado, desse número 500, a sua representação é mostrada na tabela como sendo também 50 dezenas. Então, 50 dezenas também vai me trazer essa representação do número 500, ok? Vamos lá. Classe e ordem. Então, Chaminézinho vai estar aqui me ajudando também para nós estarmos mostrando essas classes e ordens que vai facilitar dentro daquilo que o nosso conteúdo vai estar programado para hoje, ok? Então vamos lá. Vimos que a base do sistema de numeração decimal, o SND, é 10. Por ele ser decimal, a própria palavra já é sugestiva. Decimal. Então, é de 10 em 10. Então, esse 10 em 10 vai facilitar justamente a compreensão dos números que é mostrado a mim dentro do sistema. Então, quando eu facilito esse conhecimento para você, você já vai estar trabalhando justamente com essa informação. Sistema decimal de 10 em 10. Tudo isso nos ajuda dentro do contexto que vamos trabalhar, ok? 10 unidades de uma ordem forma uma ordem imediatamente superior. Então, o que ele diz? 10 unidades de uma ordem forma uma de ordem imediatamente superior. Então, quando eu formo essas unidades, ela vai estar justamente acima de mim, criando uma nova ordem, imediato, mostrando pelo qual ela estará sendo representada. Então, isso é importante para você de casa, que está acompanhando conosco esta aula, esse conhecimento. Então,
quando eu formo a minha ordem, quando eu formo justamente essas unidades que são colocadas, essas classes de numerações, ela automaticamente, acima dela, já vai estar sendo representada a outra da mesma ordem, com ordem superior e com a outra representação, ok? Vamos lá. Ordem imediatamente superior. É aquela que justamente depois que eu formo, ela vai criar uma outra em cima de mim. E a gente visualiza aí no exemplo. 388. 388, quando ela é mostrada na primeira ordem, ela vai justamente estar apresentando aí o número 8 na primeira ordem. Então, a ordem das unidades. 398, o 8, dentro do valor absoluto, vai ser 8. Dentro do valor relativo, vai continuar sendo 8. 8 o quê? 8 unidades. Então, construa comigo. Se ele vai estar trazendo a quantidade de elementos dentro do valor absoluto, que é 8, na unidade do valor relativo, ele vai continuar sendo 8, mas 8 o quê? 8 unidades. Então, a primeira ordem representando a classe das unidades. Vamos para a segunda ordem, que é justamente a ordem das dezenas. Então, se estamos com a ordem das dezenas, então esse número 9 já está representando aí no quadro que nós visualizamos. Então, a segunda ordem, a ordem das dezenas. Então, o número 9 vai estar sendo colocado, ou está colocado, na segunda ordem, na classe das dezenas. Então, é importante quando a gente visualiza isso. Então, primeiro, a classe da unidade. Segundo, a classe das dezenas, e vamos entrar agora na terceira ordem, que é a ordem que vai estar sendo mostrada agora. Então, quando eu visualizo isso, a terceira ordem ocupando o espaço, a classe das centenas, eu tenho justamente o número 398. E eu posso muito bem trabalhar da seguinte forma: eu tenho 300 unidades, ou 30 dezenas, ou 3 centenas dentro da minha terceira classe, ou melhor, da minha terceira ordem, a classe das centenas. Eu tenho o número 98, então eu tenho 9 dezenas ou 90 unidades. E o número 8, representado na primeira ordem, eu tenho 8 unidades. Então é importante quando elas estão sendo distribuídas, ocupando seu espaço de valor posicional, e tudo isso nos ajuda a entendermos e classificarmos bem os números que são nos apresentados. E como nós falamos, a ordem imediata superior. Então, 3 ordens formam uma classe. E que classe é essa, Chaminézinho? Essa classe que é mostrada para nós. Vamos lá? É a classe das unidades. Então, depois que eu formei as minhas classes, achei as minhas ordens, eu estou agora formando a minha classe, a classe das unidades, onde são mostrados aí, na primeira ordem, unidades, na segunda ordem, ordem das dezenas, na terceira ordem, a ordem das centenas. Então, o número 398, classificando como um número que está na primeira ordem, o 8, na segunda ordem, o 9 e na terceira ordem, o 3, formando agora uma classe, a classe das unidades. Então, pessoal, vamos para a nossa atividade, ok? Chaminézinho vai estar me ajudando para a gente resolver essas atividades. Então, vamos lá para a nossa atividade. A atividade de fixação vai nos ajudar justamente a esse conteúdo que foi tratado ficar mais na nossa mente, ficar mais justinho, não é? Se ajustar da melhor forma. Então, nós temos aí os números 3.721, temos o número 15.945, temos também o número 5.005. Então, agora a gente vai decompor esse número. Então, vamos lá? Veja como vai facilitar para a gente conhecer e entender um pouco dessas ordens e essas classes. Vamos lá com o número 3.721. Eu tenho agora 3.000, que é justamente a quantidade da uma unidade de milhar, que são 3 unidades de milhar, 3.000, mais 700, que é justamente 7 centenas. Tenho também o número 20, que são 2 dezenas. E tenho o número 1, que representa agora uma unidade. Tenho também agora o número 15.945. E agora o número 15.945, ele traz justamente essa representação, que eu agora tenho a dezena de milhar, 10.000. A dezena de milhar, tenho agora a unidade de milhar, que é o 5, e tenho também agora a 900, que é 9 centenas, 44 dezenas e o 5, que é 5 unidades. Então, vamos decompor aí para vocês visualizarem na tela. 10.000
mais 5.000. Então, dentro da minha dezena de milhar, eu tenho o número 10.000. Na minha unidade de milhar, eu tenho o número 5.000. Então, 10.000 mais 5.000 forma 15.000. Tenho também o número 900, que é justamente agora 9 centenas. Então, 10.000 mais 15.000, eu tenho, 10.000 mais 5.000 eu tenho 15.000, e com 15.000 mais 900 eu tenho 15.900. Somando agora com os 40, que são 4 dezenas, eu tenho agora 15.940. E quantas unidades? Tenho 5 unidades. Então agora eu formo esse número, 15.945, ok? Vamos lá para o número 5.005. Então agora eu tenho na minha unidade de milhar 5.000, mais o 5 que é a unidade. Então, se eu não tenho dezena, não é? Se eu não tenho centena, se eu não tenho nenhum número que representa a minha dezena, então agora eu só vou somar a minha unidade de milhar com a minha unidade. Então, somando os dois números, eu vou estar formando agora o número 505. Ok, pessoal? Então, estamos já no término da nossa aula. Parabéns a você, concluímos mais uma aula e até a próxima, se Deus quiser. Ok? Tá aí o nosso professor Tio Gel e Chaminézinho dando um tchauzinho para você e até a próxima.